Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro, hoje quarta-feira de 2023. Um dia após a divulgação do relatório de oferta e demanda global pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, um relatório que veio, no meu entender, neutro para as commodities. Poucas alterações, além daquilo que o mercado já esperava, foram divulgadas. Hoje a gente vai dar uma olhadinha aí o que aconteceu. Outro ponto que nós vamos olhar hoje é como que está o dólar soja na Argentina. Semana passada ali o país divulgou mais uma vez, pela terceira vez, a implantação do dólar soja, que muda a paridade da taxa de câmbio para as exportações da oleaginosa. E parece que o processo não está indo muito bem lá no país. Produtores não estão querendo vender a soja. Primeiro porque tem uma quebra muito grande por lá e entra em contraposição ao que o governo precisa de arrecadar de dinheiro para equilibrar as contas. Falando um pouquinho do boi gordo também, preços estáveis no mercado físico, os frigoríficos começam a voltar do feriado agora, então as escalas estão relativamente confortáveis. Na B3 os preços estão em queda, então mesmo com a retomada da China, na B3 as cotações não reagem para cima. E falando em B3, que tombo do milho ontem, hein? Milho caiu 4% aqui na Bolsa Brasileira e foi por causa de um camarada chamado taxa de câmbio. Ontem o dólar veio testar o 4,99, então trabalhando abaixo de R$5. Já isso acaba afetando a formação de preço das commodities agrícolas aqui no Brasil. Acabou até travando o mercado de todas as commodities, não só de milho, mas de soja e de café também. E açúcar renovando mais uma vez a máxima ali de 11 anos, acima de 24 centavos de dólar por libra-peso, quase 25 centavos já no vencimento julho. Vencimento maio, como nós vimos ontem, já vai para o vencimento das opções na próxima semana. O contrato começa a perder liquidez, já começam a ser organizadas as entregas físicas da commodity e já começamos a olhar para o vencimento N, vencimento julho, e se aproximando de 25 centavos. E hoje mais um corte na produção de açúcar, agora vindo na Europa, onde eles vão reduzir em quase 5% a produção ou a área de beterraba para açúcar por lá. E vamos dar uma olhadinha então como que estão as cotações no dia de hoje. Começando pelo petróleo, o petróleo que está estável no dia. Então ele veio para cima de $80 o barril após a notícia lá do corte da OPEP e ele não desceu mais dessas cotações. Hoje trabalhando basicamente no 0 a 0, 0,09% de baixa, 0,11% de baixa. O fato que eu sempre gosto de comentar é que os spreads de futuros eles voltaram a se inverter. Então, no meu entender, isso mostra um desequilíbrio entre oferta e demanda, coloca um viés de alta nos preços da commodity. Vamos dar uma olhadinha na Bicom, porque a queda na taxa de câmbio e a estabilidade dos preços do petróleo e da gasolina nos Estados Unidos como consequência, eles devem ter deixado o PPI estável. Não houve até uma leve piora, quase nada na gasolina e uma melhora bem expressiva no diesel. Então você vê que hoje o diesel, se a Petrobras fosse fazer algum movimento, ela poderia reduzir os preços entre 12 e 13 centavos lá na refinaria, enquanto a gasolina precisaria um ajuste para cima, um aumento nos preços entre 24 e 25 centavos. Então gasolina subiu e o diesel ele acabou caindo no mercado internacional. O que é normal a gasolina subir também devido à sazonalidade que nós já conhecemos muito bem, né? Daqui a pouquinho chegamos no verão, começam-se as viagens de férias e isso acaba puxando o consumo. No mercado internacional, nenhuma notícia. Hoje, na verdade, o mercado ele trabalha um pouquinho mais em expectativa porque saem os dados da inflação nos Estados Unidos. Então, às 9h30 da manhã, sai o PCI, sai o CPI também. Eu acho que, pelo que eu entendi, no 7h10 hoje do Cabral, ele vai fazer uma live às 9h30
para falar sobre os dados da inflação lá nos Estados Unidos. Então o mercado aguarda esse número, talvez o movimento no petróleo venha logo após a divulgação. Mas por hora estável no dia. O que pode colaborar também para a alta da commodity aqui, inclusive de outras commodities, é o dólar DX, que hoje mais um dia de queda, né? O segundo dia de queda. Ele fez uma alta na semana passada e agora está devolvendo um pouquinho essa alta, 0,16 de baixa, 102,04. Sempre que o dólar DX cai, ele é um dólar contra uma cesta de moedas, 61, 62% quase é o euro, então é a paridade com o euro, depois vem algumas outras moedas fortes também. Sempre que o dólar cai, deixa o produto norte-americano mais competitivo. Isso acaba derrubando os preços das commodities que são cotadas em dólar, que são basicamente todas as commodities aí que são operadas no mercado internacional. Então hoje mais um dia de queda. E ontem o nosso dólar aqui simplesmente derreteu, ele sai de 5,06, na mínima do dia ele veio a 4,99,134. Foi a menor cotação aí em muito tempo para a taxa de câmbio. Aqui no dia 2 de fevereiro, ele chegou a testar os 4,94, mas nós vemos aqui que foi só um pavio. Então houve uma recusa grande por parte dos compradores. Agora, da cotação ter fechado nesses patamares aqui, nós estamos falando em julho de 2022, junho do ano passado, dia 10 de junho do ano passado. Então, a menor cotação para a taxa de câmbio, basicamente ali em 8 meses, 10 meses, a menor cotação. E a expectativa, ou pelo menos o consenso do mercado, é que a taxa venha a cair mais, quem sabe até os mais otimistas vindo testar o 4,80. O que pesa a favor para a queda da taxa de câmbio? É a balança comercial brasileira. O Brasil ele tem exportado bastante, engatou agora a 6ª marcha nas exportações de soja, após aquele atraso inicial devido às chuvas na região centro-oeste, principalmente. Depois que a chuva equalizou, os trabalhos de colheita puderam ser realizados, nós começamos a embarcar um volume muito grande de commodities no Brasil, principal sendo a soja, mas tem minério de ferro, tem petróleo na carona, tem milho na carona, e daqui a pouquinho começa também o açúcar, começa o café, começa o trigo. O Brasil tem exportado um bom volume de trigo, tem até surpreendendo os números de exportação de trigo também, e já vem algodão na carona, e o Brasil ele tem a balança comercial nossa sempre é positiva. Foram raros os casos onde nós tivemos importações maiores. E até falando das exportações, já olhando para os grãos, nós vemos aqui pela tabela da ANEC que o mês de abril já há 14,3 milhões de toneladas de soja já lá no line-up nomeadas para embarque. Isso daqui é quase o limite operacional que nós temos no Brasil. Farelo de soja, 2 milhões. O milho agora é normal haver essa queda, 207 mil toneladas. E o trigo, que eu digo que vem surpreendendo. Você vê que o Brasil, de janeiro até o mês de abril agora, 2,149 milhões de toneladas. Eu acho um número muito bom, realmente. Lembrando que o Brasil ele exporta sazonalmente, ainda somos importadores net. E as exportações só destas 4 commodities aqui já totalizaram 53,8 milhões de toneladas este ano. Aí você junta, como eu disse, alguns produtos manufaturados, junta café, junta açúcar, junta algodão, junta carne de frango, carne de boi, carne de porco. Você vê que o Brasil ele tem um saldo muito bom na nossa balança comercial. O milho agora, a gente viu que exportou o dobro desse janeiro em relação ao ano passado, quase 4 vezes mais em fevereiro, 6 vezes mais, quase 7 vezes mais em março, e agora sim houve uma queda
é pequena em relação a abril do ano passado. Mas aqui nós temos que colocar na conta do abril do ano passado a guerra, que foi quando o Brasil começou a acelerar as exportações, foram em abril e maio principalmente, agora está voltando à normalidade, mesmo assim é um número muito maior do que o ano passado, e o trigo também. Então, você vê que o Brasil, com exceção do mês de fevereiro, nos outros meses nós tivemos um volume de exportação maior agora em 2023 do que 2022. Então, olhando todos os produtos, olha a diferença que há entre 2023 e 2022. Isso é dólar entrando. Os preços, apesar das quedas que nós tivemos nesse início de ano, os preços ainda estão razoavelmente bons. Então, isso acaba colaborando também para o saldo da balança comercial e isso acaba favorecendo a queda na taxa de câmbio, e é o cenário que nós temos visto nesse momento. Ele pode voltar a subir? Claro que pode, a gente nunca sabe se vai vir alguma medida extra do governo, alguma coisa que possa deixar o mercado entender que há um risco fiscal, que as contas não vão fechar, ou algum outro tipo de risco que acabe elevando a taxa de câmbio, causando fuga de capital. Mas por hora, nesse curtíssimo prazo, o que mais tem pesado é a balança comercial. E aí eu recomendo que vocês sigam o Cabral, sigam o Motinha, que eles sempre trazem o fluxo de câmbio e eles fazem esta separação. O que é o fluxo comercial, o que é o fluxo de investidores. E pelo que o Cabral tem mostrado no programa dele, tem comentado na BMC, o investidor ele não tem colocado muito dinheiro no Brasil, então podemos crer que é só a balança comercial sustentando. Como ele caiu bastante, há uma possibilidade de haver uma correção hoje. Há uma possibilidade, eu não sei dizer se vai haver ou não, mas há esta possibilidade. Indo para a Bolsa de Nova York, hoje o café está caindo 1%, mas ontem o café também subiu bastante, subiu, não estou enganado o percentual, mas acho que foi mais de 3% de alta. Na máxima do dia ele chegou a subir mais de 4%. E o que leva a isso? Leva a uma escassez de curto prazo e a um dólar mais fraco também. Então, o dólar ficando um pouquinho mais fraco, deixa o produto relativamente mais barato, cotado em dólar, aí pode haver um fluxo maior de compras e de posicionamento na commodity. E essa escassez de curto prazo, ou pelo menos até chegar à safra brasileira, ela é nítida. Aonde que nós conseguimos olhar isso? Nos prêmios de exportação, ou no café conhecido como os diferenciais. Então, como o mercado físico brasileiro também segue firme, travado, mas firme, quer dizer que os preços não caem, os diferenciais nos portos, eles acabam trabalhando em alta, e isso acaba mostrando que há um certo desequilíbrio entre a oferta e a demanda nesse curtíssimo prazo. Daqui a pouquinho a gente já muda isso, porque chega a safra. Então nós vemos aqui, puxando a linha aqui até 2021, abril de 2021, como esses diferenciais de exportação estão bem elevados. E aqui estou comparando o Brasil 3.4 MTGB, o 2.3, o 3.4 Screen, peneira 15-16, e o Vietnã grade 1, peneira 16 também. Então, todos estão com os diferenciais sazonalmente muito altos em comparação com anos anteriores. Isso acaba mostrando que, se o comprador quiser comprar café, ele vai ter que pagar mais caro. E aí ele não está comprando café nesse momento. Olhando os diferenciais do Robusta, nós percebemos que o Vietnã teve uma queda nas exportações também, e esses diferenciais também seguem fortes. Esse, por exemplo, aqui, grade 2, 5%, ele está as cotações mais altas deste ano, tirando julho de 2022, e depois só lá no meio, no início de 2021. Então, prêmios firmes, vamos ver se eu consigo puxar 5 anos. Aqui, em 5 anos, a gente está basicamente na segunda maior cotação desde 2013.
Vamos ver 10 anos, aí sim, 10 anos a gente volta para uma média lá de 2003, 2004, aí sim uma média mais fraca. Mas esse modelo aqui, em Uganda, por exemplo, olha como está fortalecido o diferencial. Então, diferencial forte, pouca oferta no mercado, quem quiser comprar tem que pagar mais caro. Agora, realizando um pouquinho, uma queda de 1,21%, julho, que passa a ser o vencimento spot já, 186,35. O mercado no Brasil ficou travado ainda por causa da taxa de câmbio. Ainda falando na Bolsa de Nova York, hoje o açúcar, agora, na verdade, ele é realizando um pouquinho, 0,21% de queda, mas sobrecomprado ao extremo, né? O RSI mostrando 82 pontos aqui nesse momento, muito distante de qualquer média móvel que está traçada aqui, exponencial de 21, 50 e 100 períodos. Então tem que haver uma correção em algum momento, por mais que a alta seja infinita, o mercado não transita em alta. Aí quem gosta de analisar gráficos aí conhece bem as ondas de Elliott, né, que mostram os movimentos que podem acontecer. O vencimento julho 23,64, mas hoje ele testou os 24,14. Então, uma cotação bem alta, eu falei 25, mas não chegou tão perto do 25 assim. Mesmo assim, 83 pontos o RSI. Está precisando de uma correção urgente. Então, olhando o prêmio de branco, vamos ver como que estão as cotações cotações do açúcar branco lá na Bolsa de Londres, o Sugar White Number 5, que é esse contrato aqui, London 5, conhecido no mercado de trade, 699. E o prêmio de branco acabou reduzindo um pouquinho. Isso acaba ajudando na queda da matéria-prima, né? A margem ficou menor, apesar de ser uma margem excepcional, ela ficou um pouquinho menor. Pode ser correção técnica, realmente, depois de tantas altas consecutivas. Lá na França, eles anunciaram, hoje saiu essa matéria na Reuters, que eles estão reduzindo, eles vão plantar mais trigo e couve. O couve vai servir para fazer óleo vegetal, o trigo vai fazer esqueci o nome agora, ia fazer uma brincadeira, esqueci o nome lá do pãozinho lá, que eles comem bastante na croissant. E aqui fala que eles vão reduzir a área de beterraba. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E é devido à seca do ano passado. Então, a área de beterraba vai ser reduzida em 4,9%. Não encontrei a matéria aqui. E na Europa, vocês já sabem, a produção de açúcar deles, a principal, é feita a partir da beterraba. E você já fica com dificuldade, já está com dificuldade de encontrar este açúcar em algumas prateleiras de supermercados por lá. Então, se você tem uma redução deste tipo de açúcar, você vai ter que suprir com outro tipo de açúcar, a não ser que a demanda caia. O problema é que o açúcar, aquilo que é consumido no cafezinho por uns malucos aí, que tomam café com açúcar, o grande uso é industrial, é para fabricação de alimentos, como as massas, né, o macarrãozinho, biscoitos, bolachas, aí para não dar briga, alguns outros alimentos, vai o açúcar na sua matéria-prima. Um dos maiores compradores de açúcar do mundo, para você ter uma ideia, é a Coca-Cola, porque é base de produção de refrigerante também. Então, essa escassez de curtíssimo prazo agora, até que a moagem no Brasil, pelo menos, começa a ganhar ritmo, e pelas chuvas que eu mostrei ontem para você, isso pode demorar mais um pouquinho para acontecer, mais um mês e meio, 2 meses, até algum volume expressivo de açúcar começar a chegar no mercado, nós veremos esses preços sustentados. O etanol, ele ainda é competitivo só no Mato Grosso, o etanol não está tão competitivo nesse momento, então pela arbitragem o açúcar está mais favorável, as usinas realmente devem privilegiar a fabricação do adoçante, e aí nós sabemos que maior produção de açúcar pode derrubar os preços. Volta para 18, 19 centavos o açúcar nos vencimentos mais curtos, acho pouco provável nesse momento. Teremos que esperar uma evolução das lavouras lá na Índia, o início da temporada na Índia, que começa dia 1º de outubro, ver quais serão as cotas de exportação que o governo indiano vai liberar. Se ela vier com cotas ali de 10, 11 milhões de toneladas, similar à temporada passada, ou seja, 40%, 50%
crescimento maior do que essa temporada, aí nós poderemos ver os preços caindo, porque o Brasil ele deve moer aí mais de 600 milhões de toneladas de cana, que começou agora no dia 1º de abril, mas por enquanto cotações realmente devem seguir elevadas, claro, considerando a correção técnica que os preços vão fazer. Indo para a Bolsa de Chicago agora, o trigo subindo hoje 0,74. Ontem o relatório do USDA acabou vindo de neutro para baixista, porque acabou aumentando um pouquinho algum estoque, só que aqui tem um problema. Olha a matéria principal da Reuters hoje no segmento de commodities. O Kremlin, né, que é o governo russo, diz que o acordo do Mar Negro, a expectativa do acordo do Mar Negro não é tão boa assim. Ou seja, vocês devem lembrar que mês passado foi renovado o acordo por apenas 60 dias. Ontem, 0 navios foram inspecionados no Mar Negro. Hoje começam as inspeções novamente, mas ontem o mercado ficou em alerta. Opa, parou inspeções, não saiu nenhum navio, o que está acontecendo? E a Rússia agora diz que as perspectivas não são tão boas, porque já começa a se discutir novamente a renovação. Lembra que quando eles começaram a discutir os 60 dias, nós conversávamos aqui no programa que ia durar um mês, 40 dias no máximo, já começaria as discussões novamente, poderia trazer volatilidade? Está aqui agora o motivo. E um dos motivos que eu acreditava ser ruim a renovação por um período tão curto era por questões de operação logística, já que se eu tivesse um navio, eu não mandaria um navio para lá para fazer esse embarque agora. Então isso acaba puxando as cotações do cereal lá na bolsa, leva na carona o milho. O milho subindo hoje 0,5%, agora ontem teve o relatório do USDA, né? E começando pelo milho, bem dentro daquilo que o mercado esperava. Uma redução nos números da Argentina, 3 milhões de toneladas de redução. Então a redução global foi basicamente a redução da Argentina. Com isso reduz a demanda global também, uso doméstico, uso total, uso para fabricação de ração, uso total, diminui um pouquinho as exportações. E os estoques finais caíram 1.111.000 toneladas. Nos Estados Unidos, uma redução nas importações somente, mas uma redução também no consumo doméstico. Então, 0-0, não houve alteração nenhuma. No Brasil também, 0 alteração, até uma elevação pequena aqui nos estoques finais para 220.000 toneladas, porque aumentou o carry-over do ano passado para essa 200.000 toneladas. O que chama a atenção aqui? Uma elevação no estoque inicial da Ucrânia e uma elevação de 2 milhões de toneladas nas exportações ucranianas. Então, isso coloca um pouquinho mais de oferta no mercado, acaba suprindo uma queda de 3 milhões nas exportações da Argentina. Por isso que a redução foi de apenas 920.000 toneladas. Então, esse foi o número do USDA. Para o milho de ontem, eu vejo como um viés neutro. Para a soja, complexo soja hoje caindo 1,77%, farelo subindo 0,46% e o grão de soja caindo 0,15%, entre a cruz e a espada. Aqui uma queda mais forte no óleo, uma alta no farelo, fica meio que parado as cotações do grão, mas caindo 0,15%. Relatório de grãos ontem também, no meu entender, veio neutro. Alguns números aqui, voltando para o milho, um número que eu acho que vai haver uma correção é nesse número de exportação. Eu mostrei para vocês os dados ontem do porquê que eu acho que esse número vai ser reduzido. Acho que eles não vão exportar esses 47 milhões de toneladas, então eu acho que vem uma revisão nesse número aqui. Mas mês que vem, no relatório de maio, já vem a safra 23-24. Para a soja,
esperado uma redução no número da Argentina, 6 milhões de toneladas a menos. Então, produção da Argentina em 27 milhões de toneladas, a menor produção em 23 anos lá no país. Redução global caiu 1,51 milhões, porque o Brasil aumentou em 1 milhão a expectativa de produção para 154 milhões de toneladas, e a produção brasileira deve vir próximo a esse número. Sei que tem problemas no Rio Grande do Sul, sei que tem alguns problemas pontuais no Paraná, mas nós atendemos o Brasil inteiro aqui na consultoria e 95% dos produtores estão elogiando a produção que eles tiveram e a produtividade que eles tiveram. Então, algumas áreas pontuais aqui no Brasil com problemas, então os 154 milhões é um número ok, nós acreditamos aqui na Pine 153 milhões. Os estoques finais, que eu acreditava que iriam cair para 98 milhões, eles aumentaram em 280 mil toneladas, para 100,29 milhões. Aonde que veio esse aumento? Primeiro, eles aumentaram o estoque inicial em 700 mil toneladas e aumentaram a produção brasileira em 1 milhão de toneladas. Além disso, eles reduziram o consumo total, consumo doméstico total. Maior redução, naturalmente, que na Argentina, 3,25 milhões, e na China também uma redução de 1 milhão de toneladas. Então aumentou o estoque chinês, aumentou o estoque brasileiro aqui, porque eles aumentaram o estoque final, o estoque inicial e aumentaram a produção. No final das contas, 0,28 milhões de toneladas, ou 280 mil toneladas maior no estoque. Nos Estados Unidos, zero alteração em qualquer coisa. Aqui eu acho que eles podem aumentar um pouquinho. Então é um número que deve passar por alteração. Farelo de soja. Argentina, uma redução também que era esperado, 2,5 milhões de toneladas, reduziram as exportações, os estoques caíram. Globalmente abriu 640 mil toneladas. E aqui você vai perguntar, ontem eu fiz uma live fechada para os assinantes, como que a Argentina, com 27 milhões de toneladas de produção de grão, vai produzir quase 26 milhões de toneladas, sabendo que o rendimento no esmagamento é em torno de 78%. Não fecha a conta. E é o que eu mostrei ontem, o estoque inicial da Argentina basicamente tem 24 milhões de toneladas. Então, a oferta da Argentina são 24 milhões, mais 27 milhões, mais 8 milhões. São 60 milhões. Com esse número, 60 vezes 78%, eles poderiam produzir de farelo quase 47 milhões de toneladas. Então, esse número de produção de farelo está muito dentro da normalidade. É isso que está acontecendo. Ainda o ISJ vê a Argentina exportando mais do que o Brasil, 22,4 da Argentina contra 21,4 aqui do Brasil. Eu entendo, o relatório é neutro também. E falando no milho B3, derreteu, hein? Caiu 4% ontem aqui, vencimento maio R$ 76,00 a saca, vencimento julho R$ 76,30 a saca, culpado pelo dólar. Até brinquei lá no nosso grupo se alguém já tinha visto o RSI negativo, porque 18 pontos negativo, 12 pontos aqui o RSI agora, eu nunca vi positivo, negativo, mas vai que tem, né? Então, basicamente, esse foi o programa de hoje. Voltamos amanhã. Antes de eu responder umas perguntas ali, vamos dar o like, pessoal, por favor. Eu sei que o pessoal esquece. Comentar a diferença do preço B3 para bolsas internacionais não permite arbitragem? Permite sim, Antônio. Tem que fazer o cálculo. Hoje eu não vou ter tempo por causa do horário. Por que o café está tão alto? Já respondi já sobre o café. Aliás, as informações da Reuters são de intenções parciais. Rogério, sinceramente, cara, isso daí para mim é viés. Porque todo mundo é parcial. Não existe você ser imparcial porque é basicamente opinião. A única coisa que é imparcial são os números. E a gente tem que interpretar os números. Então, todo mundo acaba sendo parcial. Agora, alguma coisa tem que me guiar. Então, vamos ver se aquela notícia que está sendo publicada é um fato ou é só uma opinião. Como nós vemos hoje, eu acho que a soja vai subir. Por quê? Se não tem uma tese com dados por trás, é simplesmente uma especulação.
E a Reuters é o maior canal de notícias do mundo, então eu gosto particularmente de seguir o que eles falam, mas eu sou um analista que olha números. Então, veio a notícia, vamos conferir se tem algum número colaborando, né? O relatório Agro seria produto para quem é trader B3? Não, Rafael, é para quem é produtor rural, cerealista, cooperativa, que é para quem compra ou negocia grãos no mercado físico, ok? Isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro.